Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Você já pensou como as pessoas te veem? Se aquilo de fato que você quer falar, você é compreendido? Se você está passando a mensagem com clareza? Para responder essas questões, essas preocupações que nós temos no dia a dia profissional na nossa casa com os nossos filhos, a Ana Lúcia Espina, uma profissional expoente na área, fonoaudióloga e doutora em Ciências Médicas pela Unicamp, está aqui no estúdio hoje do Ação Nacional. Ana, já Oi. Conversamos no primeiro bloco, Isso. Falamos de algumas impressões. Eu gostaria agora de convidar todos para assistir esse vídeo. Que Veja. ótimo. Oi, quanto tempo? Como é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Nossa, mas tá tudo bem mesmo com você? Tá tudo bem. Tá bom então, né? Então tá bom. Tá aí, Ana. Tá aí. A pessoa cumprimenta a outra, a nossa repórter Camila Araújo aceitou esse desafio. Muito obrigada, Camila, da gente mostrar situações do cotidiano. Por que é que a gente insiste nessa incoerência entre o que a gente sente e o que a gente fala? Muito interessante, é uma incoerência mesmo. E a Camila fez isso com uma graça imensa. Adorei, Camila. Simone, o fato de nós nos conhecermos pouco e a gente não saber de fato o que chega para o outro, muitas vezes a nossa palavra não tem coerência com a nossa atitude. Então você me pergunta, Ana Lúcia, você pode terminar esse relatório para mim? Eu falo, posso. Eu estou dizendo para você que eu não posso. Mas como socialmente eu não posso dizer não, com a forma eu digo que não e com a palavra eu digo que sim. Isso é o que a gente chama de desintegrar a comunicação. É um ruído. Um ruído, e mais forte que o ruído, é uma incoerência, porque eu falo uma coisa e digo outra. Porque a forma, ela é mais forte do que a palavra. Mais forte. Ela fala mais alto. Ela fala mais alto. Se eu falar para você, bom dia, e se eu falar para você, bom dia. Eu digo coisas totalmente diferentes. Muito, tanto que só na forma eu posso dizer tanta coisa, ainda sem a palavra. Eu posso olhar para você e fazer assim, ó. E eu já entendi. E eu digo muita coisa. Sim. Então, a maneira como a gente se expressa, ela não necessariamente corresponde àquilo que a gente gostaria de dizer, e eu acredito que é por isso que tanta gente fala, nossa, mas eu fui mal compreendido. Não. A responsabilidade de ser mal compreendido é totalmente nossa. Tanto é que algumas pessoas orientam, né? Não é você não me compreendeu, olha, eu não me fiz compreender. Exatamente. Eu gosto muito do conceito, Simone, que define comunicação como a ação de deixar comum. Comunicação é a ação de deixar comum. E eu tenho que saber ou ter o mínimo domínio pessoal naquilo que eu deixo comum. Isso é um sinal de maturidade comunicativa. Não adianta eu falar posso para você e depois isso gerar um conflito de comunicação e eu não queira que gere. Porque, então, se eu não quero que gere, eu tenho que chegar para você e falar, olha, Simone, não tenho como te ajudar. Nesse momento... Nesse momento, eu posso te ajudar de alguma outra maneira? Ou então falar, olha, Simone, eu posso, mas eu não sei quando eu te entrego. Eu posso ser clara naquilo que eu digo, mas essa incoerência é o maior motivo e é o maior gerador de conflito comunicativo que a gente tem na atualidade. Recentemente saiu um texto da Eliane Brum, ela é uma jornalista que escreve para o El País, e ela diz o seguinte, um texto longo, mas enfim, resumindo, e nós estamos correndo, e nós estamos exaustos, e nós continuamos correndo. Por que que eu estou trazendo isso? Essa demanda da nossa realidade, essa quantidade de coisas que a gente se coloca para fazer, porque nem sempre é necessário. O que ela faz com a nossa comunicação, Ana? Porque para eu chegar em alguém e dizer, olha, com calma, agora eu não posso, exige um domínio de si e uma consciência, mas a gente não tem isso na nossa rotina. De novo, né, é isso que acaba traduzindo uma maturidade comunicativa, porque hoje uma pessoa que te ouve falar, que é o ouvir que é tão raro, né, e a pessoa que dá atenção para aquele momento da comunicação, ela de fato está solucionando problemas ali.
Essa correria gera uma ansiedade como se a gente sempre estivesse devendo alguma coisa. Então, eu tenho uma coisa super importante para falar com você, mas eu tenho que falar super rápido porque eu tenho outra coisa para fazer lá. Essa gestão do tempo interna, ela é ilusória. É uma sensação de que o tempo todo a gente deveria estar fazendo mais e a gente nem sabe mais do que. Então, é muito comum o ser humano repetir fazendo mais do mesmo ao invés de aprimorar a comunicação. Tanto que eu sempre digo, nunca oriente alguém, né, dentro das empresas principalmente, falar para uma pessoa assim, se comunica melhor. Porque o que é se comunicar melhor? Como faz isso? Parece que a pessoa tinha isso dentro dela e ela não estava usando porque não queria. Não. Não estava praticando. Exatamente. A gente precisa de recursos e técnicas para isso. E o se comunicar melhor é, de fato, trabalhar outras expressões que não essas corridas, onde a gente acaba fazendo mais do mesmo e criando essa aceleração, essa ansiedade, como se o atraso prevalecesse, e aí é tudo muito rápido e a gente, mais do que isso, né, fica fazendo tudo pela metade e criando mais necessidade ainda de retomar. Exatamente, porque aí não concluiu a conversa, não concluiu a mensagem e fica nessa correria. E daí deve mesmo, né? Fica devendo mesmo. E fica devendo. Ana, dentro dessa questão, um outro fator que chamou a nossa atenção ao fazer essa pauta contigo é o seguinte, muito se fala que a primeira impressão é a que fica. E aí eu queria que você entrasse nessa questão aí para os profissionais que estão nos assistindo, para as donas de casa, para os pais, para as mães, como que essa primeira impressão compromete toda a nossa relação com alguém? Muitas vezes, Simone, a gente não tem a segunda chance de criar uma boa impressão. Exato. A primeira impressão é que fica mesmo. E isso a gente herda das nossas condições mais ancestrais do cérebro. Quando eu leio você, eu leio com um lugar no cérebro muito semelhante àquele mesmo lugar que eu lia quando o homem ainda era um homem que tinha que defender, né? O homem estava na caverna e tinha que defender aquilo que ele teria para comer, ou seria atacado por algum animal, por algum bicho. Então, sobrevivência. Sobrevivência. Primeira impressão, eu clico rápido para ver se eu estou passando algum tipo de perigo, algum tipo de risco. É a mesma região. Os estudos hoje de ressonância funcional, que têm tentado mapear o cérebro de uma maneira tão brilhante, mostram para a gente que eu clico e radiografo alguém em 7 segundos. É muito rápido, É muito Ana. rápido. Não dá tempo nem de agir. É muito rápido. Então, se a pessoa está no momento importante da vida dela, onde ela quer criar uma boa primeira impressão, ela tem que prestar atenção em tudo que comunica. Tudo. E o que comunica? Desde a roupa, a expressão corporal, o contato de olho na nossa cultura é importantíssimo. A sua expressão facial. Se você está com medo de uma situação de comunicação, pode parecer que você está evitando aquela situação. Pode parecer uma insegurança, que é uma fantasia boba. Às vezes a gente tem muito medo do outro e o outro está mais torcendo para que tudo dê certo para a gente. E a gente criando fantasmas na nossa cabeça. Na maior parte das vezes o público torce por você, né? Alguém numa entrevista torce por você. A não ser que a pessoa seja meio ali enfática, mas são raros casos, ainda bem. Mas a primeira impressão, ela de fato, a pessoa clica, fala, essa pessoa é assim, e depois ela fica, é ou não é? Mas com referência nessa primeira impressão. Demora muito tempo para desfazer uma primeira impressão. E qual de nós já não ouviu alguém dizendo assim, nossa, pensei que você fosse de tal jeito e você é de outro. Eu me surpreendi com você. Isso, porque habitualmente nas nossas primeiras impressões, se eu saio chateada de um lugar, se eu saio de uma briga do trânsito e vou para um encontro, eu posso transferir aquilo para aquela situação de primeira impressão. Então, é lógico, a gente não tem um domínio minucioso e o ser humano é indescritível na sua comunicação, de tão rica que ela é, mas é muito importante que em lugares que vão ser lugares importantes, que vão gerar resultados importantes para a gente saiba e cuide de tudo isso, de como eu estou, como eu me comporto, do saber ouvir, de um olhar voltado para o interlocutor, que para a nossa cultura é muito importante, sua expressão facial de acolhimento, de receptividade, porque o inverso
a gente vai deixar comum coisas que a gente pode não querer deixar. Exatamente, depois do trabalho para a gente recuperar. Ana, quando a gente está muito afobado, eu estou tocando nessas questões de atitude, porque é isso que vai comprometer a comunicação. É isso o nosso dia a dia comunicativo, né? Quando a gente está muito afobado, de repente com raiva, com nervoso, tem alguma coisa, alguma dica que você dá para, de repente, você se dá uma retomada e dizer, para? Tem alguma prática que a gente pode fazer? Tem uma prática que é muito simples e muito fácil e que também hoje mensurada pela neurociência. Nos Estados Unidos eles já têm usado isso em vários meios, ambientes corporativos, que é, as pessoas descobriram que quando a gente está com raiva ou a gente está bravo, a gente cria uma excitação das ondas cerebrais muito grande. O cérebro ele não diferencia real do imaginário. Eu posso sair daqui brava e potencializar minha braveza lá fora, sendo que a situação já acabou. Exato. O cérebro recria isso e potencializa. Então, começaram a estudar a importância da respiração profunda nessas situações. E aí não é que essa coisa simples, acessível para todos nós, cria uma diferença importante? Tem até alguns aplicativos gratuitos que você pode baixar no celular, que vão fazer uma musiquinha e você vai fazer um processo de prestar atenção na sua inspiração. É incrível. É lógico que a gente não quer daqui passe de mágica para ninguém, mas numa situação onde você precisa acalmar sua frequência cerebral, a respiração profunda tem se mostrado um grande aliado para que as pessoas saiam daquele estado de potencialização dessa condição exacerbada. E olha, não é que a gente respira, então vamos fazer esse exercício, daqui a pouquinho eu volto para o segundo bloco. Até mais.